Olá, Fernanda Leves do Afeto. Hoje nós vamos conversar sobre os gigantes da geriatria e as 7 principais condições clínicas que afetam os idosos. Existe um grupo de condições clínicas que é muito frequente na prática da geriatria e que a esse grupo foi dado o nome de gigantes da geriatria. Bonito esse nome, né, gente? Estou muito animada. Nessa aula, vocês irão conhecer um pouco sobre cada uma dessas síndromes e poderão refletir sobre como elas podem afetar a sua vida e a do seu familiar idoso fragilizado ou do seu paciente. Com certeza, na sua prática clínica, o seu paciente vai esbarrar em alguma dessas condições e é muito importante você ter clareza, né, e entender o que isso pode desdobrar na rotina de cuidados. Essas síndromes são marcadas principalmente por perda de autonomia, capacidade de decidir sozinho, e ou perda da funcionalidade, que é a capacidade de executar determinadas tarefas do idoso. Essas principais síndromes estão divididas em 5 grupos: imobilidade, instabilidade postural, insuficiência cognitiva, iatrogenia e incontinência esfincterianas. Começando pela imobilidade, né? Ela se relaciona a qualquer limitação de movimento. As causas da imobilidade são diversas e podem estar associadas a outras síndromes. Sugere-se a identificação precoce do problema e o manejo adequado para atenuar complicações. Possui diversos graus de comprometimento, né? Tem diversos tipos de pacientes com problemas com imobilidade. Costuma ser progressiva e causa dependência, ou seja, a tendência da imobilidade é cada vez piorar mais e o idoso ir tornando-se cada vez mais dependente. Pode comprometer a qualidade de vida do idoso e da família e do profissional que cuida. A instabilidade postural, né, e o risco de quedas, por consequência, é a incapacidade de manter o equilíbrio adequado do corpo. Pode ser observada principalmente durante a marcha. Alguns testes e avaliações globais podem ser realizados para entender a origem do problema e definir o que pode ser feito. A instabilidade postural é o maior responsável pelas quedas nos idosos. Fique de olho. Após a queda, cerca de 2/3 dos idosos cairão novamente no próximo ano, o que gera um grande sentimento de medo nessas pessoas e, por consequência, assim, uma mudança na autoestima, na rotina, nas atividades de vida diária, na autonomia do idoso que ainda sai para fazer alguma coisa. Uma queda, gente, ela sempre marca um antes e um depois nessa rotina desse paciente. A insuficiência cognitiva. A cognição é a capacidade mental de compreender e resolver os problemas do cotidiano. Com a idade, há um declínio natural da cognição, porém sem prejuízos para a funcionalidade do indivíduo. A insuficiência cognitiva é um comprometimento patológico, um adoecimento das funções cerebrais superiores, prejudicando a autonomia, a escolha, a capacidade de fazer escolha e a independência da pessoa. É importante avaliar esse quadro como um todo para entender as suas causas e propor os melhores tratamentos. Há pouco tempo, né, aconteceu aí, quem está acompanhando aí na mídia, a morte do Aguinaldo Raiol, que é um cantor, né, que as idosas adoram, que ele já sofria de Alzheimer e a família comenta como é que a queda pode levar à morte. Não estamos querendo ser o arauto do apocalipse e deixar todo mundo impressionado, mas sim, quedas em idosos matam. Por isso que a gente precisa fazer tudo para prevenir, né, para proteger os idosos e para evitar as quedas. A iatrogenia pode ser definida como uma intervenção médica inadequada e que pode gerar o aparecimento de doenças. É passível de tratamento e pode ser identificada a partir de uma análise minuciosa da situação do paciente.
É fundamental incluir o paciente e a sua rede de apoio durante as tomadas de decisões realizada ao manejo terapêutico desse tratamento. Nós também usamos o termo iatrogenia quando o idoso faz uso de vários medicamentos ao mesmo tempo e a entrada de uma medicação interfere, né, na ação dos outros. Deixamos aqui o convite para você também assistir a nossa aula, prestar atenção, rever o uso de medicamentos em idosos, onde também falamos um pouco sobre esse assunto. A incontinência esfincteriana é caracterizada pela perda involuntária de fezes e ou urina, nesse caso, a mais comum. Pode gerar constrangimentos, vergonha e outras aflições psicológicas, o que dificulta o tratamento e reduz a qualidade de vida do paciente. Existem vários tipos de incontinência urinária. Procure um médico para avaliar e fazer um diagnóstico apropriado. O tratamento pode incluir desde mudança de hábitos, adoção de medicações, até procedimentos cirúrgicos. Tem sido discutido a inclusão de mais dois componentes nesse grupo de condições clínicas que foi apresentado nos slides anteriores, que são eles: a insuficiência familiar e a incapacidade comunicativa. A insuficiência familiar, embora muito mais frequente do que a gente imagina, ela é pouco discutida. A família é a principal base de apoio ao idoso frágil, e sua ausência ou falta de estrutura favorecem processos de perda de autonomia e intensifica a dependência de cuidados médicos e hospitalares. Algumas medidas que impedem, né, assim, essa negligência. É a análise ampla da estrutura familiar, com quem que de fato esse idoso pode contar, né, assim, quem que vai dar esse suporte para ele quando ele precisar, mesmo em casos de insuficiência ou hipossuficiência familiar, que é um outro termo que a gente usa. Fortalecimento de vínculos e distribuição e organização das ações de cuidado. E, por fim, a incapacidade comunicativa. Nós temos aí também o Bruce Willis, né, com afasia. Essa é uma questão. Procurem saber, pesquisem, que é uma história muito interessante para a gente acompanhar, né? Esse homem que foi uma sumidade, né, do cinema, um galã, sendo cuidado agora, né? Assim, você vê aí esse galã se tornar um idoso dependente, né? Principais causas: problema de visão, audição e de fala. Podem proporcionar perda da autonomia e desconexão com o mundo, diminuindo a capacidade produtiva. Restringe a participação social, reduzindo a capacidade de executar as decisões tomadas, manifestar sentimentos, desejos e vontades. Isso tudo tende a gerar no idoso sentimentos de frustração, tristeza, etc. Deve-se identificar as causas para que seja realizada a correção mais adequada, né? Também aí nós temos a nossa aula, deixando aqui a indicação de vocês assistirem a aula da nossa fono, da Marina Calil. Tem várias informações sobre a incapacidade comunicativa. Conclusão: os gigantes da geriatria precisam ser melhor conhecidos por todos nós para que sejam providenciados os suportes adequados. Eu o tempo todo falo para você sobre a importância da instrumentalização para o cuidado. Quanto mais informação nós temos, mais preparados estaremos para lidar ali com as vicissitudes, com os desdobramentos da rotina de cuidado dos nossos idosos, né? E esse preparo dá tranquilidade para a gente e, por consequência, passa tranquilidade para o idoso que recebe os nossos cuidados. Fiquem de olho nos fatores de risco para que os problemas sejam identificados precocemente, prevenindo ou reduzindo as complicações e a piora da saúde do idoso. Deixo aqui um convite. Vamos todos lutar para que os idosos frágeis mantenham a sua autonomia e independência pelo maior tempo possível. Deixo também, né, um convite para conferir na bibliografia, caso você queira se aprofundar no assunto, e deixo aqui
as nossas redes sociais, para que você entre lá e conheça melhor o nosso trabalho. Obrigada, um abraço, até mais.